O canabidiol, uma substância derivada da maconha, tem sido uma alternativa para o tratamento de alguns problemas de saúde. Para quais doenças, né, o canabidiol, a cannabis, para quais doenças eles são indicados? É o que a gente vai conversar agora com a médica homeopata e ortomolecular, a Tereza Cristina Muniz Queiroz, está aqui hoje para tomar um café. Tereza, bom dia, seja muito bem-vinda, viu? Então, vamos falar sobre esse caminho que a gente tem hoje, né? E para começar, eu gostaria que você explicasse qual que é a diferença entre cannabis e canabidiol, ou são as mesmas substâncias? O canabidiol é uma das substâncias canabinoides que existem na planta cannabis. A cannabis é a planta composta de vários canabinoides, né? São mais ou menos uns 120 canabinoides que existem na planta cannabis, né? O canabidiol é um dos canabinoides. Então, o extrato de cannabis que a gente costuma tratar os pacientes, ele tem, quando é o full spectrum, ele tem todos os canabinoides. Ele é a substância extraída da planta com todos os canabinoides, além de ter também vários terpenos e flavonoides, que agem em conjunto para fazer o efeito, para tratar as doenças. E como é que ele é usado? É de forma oral? Como é que ele é usado? Como é que esse produto é usado? Oral. 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 É o mais comum, né? Assim, tem algumas outras apresentações. Tem tópico também, creme tópico, tem cápsula, mas o mais comum, o que a gente usa nos pacientes é via oral, uma forma oleosa, né? É a base, geralmente, de azeite de oliva extra virgem. E pinga direto na boca do paciente. E para quais doenças? A gente sabe que nós avançamos, né, Tereza? Tentar um cafezinho para você tomar, viu? A gente sabe que nós avançamos aí, as pesquisas não param em relação a isso. E para quais doenças o uso medicinal da cannabis é indicado? São várias doenças que a gente usa o cannabis. A princípio, quando foi liberado mais para epilepsia. E a gente tem visto um controle muito bom de crises convulsivas com cannabis, né? Mas tem vários estudos científicos que mostram que também é muito bom para doenças de Alzheimer, doenças de Parkinson, para depressão, ansiedade, para controle de dor crônica, para autismo também tem resultados muito bons, né? Para fibromialgia também tem, não tem? Eu já li um artigo a respeito disso, né? E por quê? O que tem na substância que controla? Quer dizer, por exemplo, diminui, o que acontece quando se usa para essas doenças que você citou? Por exemplo, a fibromialgia, diminui a dor. Como é que é isso, Tereza? Pois aí eu vou explicar rapidinho, assim, resumidamente, né, a forma de ação, que é assim, que nós temos no nosso organismo um sistema endocannabinoide, que o nosso corpo produz substâncias endocannabinoides que agem nos receptores canabinoides, né, que existem no cérebro e vários outros órgãos, em gônadas, no pâncreas, intestino, e tem também no sistema imunológico, né? Tanto que ajuda muito a melhorar a imunidade, né? E inclusive também é muito bom para tratar câncer, né? Porque fortalece as células do sistema imune. Então, os canabinoides da planta cannabis são bem semelhantes aos endocannabinoides produzidos no nosso organismo. Então, assim, os canabinoides potencializam a ação do sistema endocannabinoide. Aí, no caso do cérebro, por exemplo, otimiza a liberação dos neurotransmissores, né, para controlar doenças, né, a epilepsia, controla muito bem as crises convulsivas, ajuda muito mesmo. Ajuda também a otimizar os neurotransmissores e controla ansiedade, depressão, né? Age em receptores de dor também, diminuindo assim, a liberação de citocinas inflamatórias que provocam dor, né? Então, assim, age nos receptores potencializando, né? Então, os canabinoides da planta potencializam a ação do sistema endocannabinoide, agindo nos receptores canabinoides do organismo. É um pouquinho técnico, mas, ou seja, eles vão agir
no nosso organismo, melhorando ali aqueles efeitos, daquelas consequências que a doença traz. E aí, como é que essa prescrição? É o médico que tem que prescrever? Como é que é o acompanhamento? É, o médico tem que prescrever. De preferência, médicos que foram treinados, né? Fizeram curso de treinamento para fazer tratamento com cannabis. E aí o médico faz o acompanhamento do paciente, né? É um acompanhamento que a gente faz bem de perto, porque cada pessoa tem uma sensibilidade aos canabinoides e a gente tem que estar observando qual que é a dose mais indicada para cada paciente, individual, né? Então, é assim, o médico faz esse acompanhamento. E aí, no caso, é para a vida toda, vai se revendo a dose. Estamos avançando quando se trata de usar, né, de forma medicinal esse derivado da maconha para tratar doenças tão sérias? Tereza, você que acompanha, né, que estuda muito a respeito. Como é que tem sido? O acompanhamento dos pacientes? Não, no caso a gente tem avançado bastante nesses últimos anos com o uso em termos de pesquisas. Sim. A pessoa tem que usar para a vida toda. Sim, essa é para a vida toda, né? Então, pode usar para a vida toda, que assim, a gente começa com uma dose baixa, né? E vai aumentando aos poucos, assim, tateando, né, qual que é a dose ideal do paciente, até chegar numa dose que a gente vê que está controlando bem, né, a doença. Por exemplo, a pessoa tem depressão e ansiedade e vai aumentando aos poucos. Aí chega num ponto que ela já está sentindo bem melhor, né? Vamos supor, com 2 gotas de manhã e 2 à noite. Aí, então, chegou na dose ideal, ela pode continuar. Geralmente, mantém, quando a gente consegue achar uma dose boa, aí mantém. Então, assim, a gente busca também entender quantos miligramas, né, de canabidiol. A gente se baseia mais pelo canabidiol porque, assim, como eu falei, são vários canabinoides, mas a gente baseia mais na dosagem do canabidiol. Então, tipo, 50 miligramas por dia de canabidiol, né, que está dando certo. Então, a pessoa geralmente mantém, né, assim, por essa dose. E pode manter por muito tempo. Ele não vicia. Então, era uma pergunta que eu queria fazer. Não causa dependência? Não causa, não. Porque muita gente tem dúvida em relação a isso, né, Tereza? Então, não causa dependência. Situações completamente contrárias, né? Não causa dependência, não. E os resultados são imediatos ou levamos um tempo para a gente poder fechar aqui a conversa? Não demora muito tempo para se conseguir ver resultados, né? A gente, por exemplo, a gente consegue muitas vezes controlar bem uma epilepsia com 2 meses de uso, sabe? No máximo. Dor crônica, muitas vezes com 1 mês já controlou no máximo, sabe? Então, a gente vai tateando a dose e vê que o resultado é até rápido da gente perceber. É um caminho que se tem, né, que tem sido bastante discutido. A gente quis trazer hoje no Manhã Total esse esclarecimento para você que nos acompanha. A doutora Tereza trouxe essa questão do uso, de que forma é usado, os resultados. E depois do intervalo, eu vou conversar com um advogado para dizer o seguinte: o que diz a lei, né, Tereza? A questão do preconceito. E, claro, você acompanha comigo. Deixa eu aqui apresentar mais uma vez a nossa convidada, a doutora Tereza Cristina Muniz Queiroz, médica homeopata e ortomolecular, explicando para a gente mais sobre o uso medicinal da cannabis. Tereza, obrigada, viu? Obrigada a você. Boa semana, tá? E já estou de volta, continuando o assunto, daqui a pouquinho com o advogado. Não sai daí.